Olá, boa tarde para vocês, boa tarde. Pessoal, um tempinho livre aqui e aí eu achei interessante conversar um pouquinho com vocês. Faz até tempo que eu não venho aqui fazer live, né? Porque a gente acaba numa correria tremenda. Mas eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre a qualidade do sono, tá? Como que a gente pode ter um sono que vai fazer com que o nosso corpo se regenere, restaure. Então é sobre isso que eu quero falar com vocês. Eu fiz uma pequena enquete nos stories anteriores e aí vi que muita gente não dorme bem. Então por isso que eu resolvi conversar aqui com vocês hoje. Boa noite, TT Luna. Boa noite para todos vocês aí que me acenaram, tá bom? Pessoal, me fala aqui vocês. A gente abriu a live agora. Tem poucas pessoas, mas vocês dormem bem? Vocês têm uma noite de sono restauradora? Escreve para mim sim ou não, se dorme bem ou não, para eu poder ver como que eu posso ajudar vocês nesse assunto. Um assunto tão importante, que tem muita gente que além de ignorar, boa tarde, Yara, que bom você aqui, meu bem, muito bom. Seja bem-vinda, Lisete, Roberta também. Então escreve aí pra mim, se você dorme bem, tá? Então, o que é dormir bem? Boa tarde, Corbini. Não dorme bem, Corbini? Não sei qual que é seu nome, né? Tá assim, Corbini? Certo. Boa tarde, querida Yara. Vamos ver a TT. Tem dia que sim, tem dia que não. Pois é, o ideal é que a gente deite e durma uma noite inteira, né? Então, quando a gente não tá dormindo bem, isso é um sinal de que alguma coisa não tá indo bem no nosso corpo. Boa tarde, Vanessa, querida. Boa tarde. Então, vamos pensar em algumas coisas, tá? Ah, Corbina e Adriana. Ah, seja bem-vinda, tá, Adriana? Quando a gente dorme, então a gente tem um repouso, um descanso, que esse descanso é da nossa mente, é do nosso subconsciente, é um descanso da nossa alma, onde a gente deita e a gente relaxa, a gente precisa dormir. Eu acho muito interessante, não sei se vocês conhecem a história do rei Davi, essa história está escrita na Bíblia. E essa história diz que esse rei, ele estava sendo perseguido e tinha outro rei, que era o rei Saul, e esse rei perseguia o rei Davi para matá-lo. E ele estava naquela fase da vida, ele estava sendo como um fugitivo. E ele não tinha nenhum motivo, né, não tinha provocado isso. Mas o rei Saul queria acabar com a vida dele. E a Bíblia relata que ele diz assim: eu deitava e dormia, porque Deus cuidava do meu sono. Então, pra gente ver, né? Você imagina que momento de guerra, né? Imagina o cortisol elevadíssimo e como é que ele conseguia deitar e dormir, sabendo que tinha alguém procurando ele para matar e ele estava fugindo, né? Então diz que ele entrava em uma caverna e que ele deitava e que ele dormia. Boa tarde para todo mundo que está aqui acenando para mim, tá, pessoal? Boa tarde para todos, sejam bem-vindos. Então, pessoal, mostrando que mesmo apesar das circunstâncias, nós precisamos deitar e dormir. Isso é importante para a nossa vida, é importante para a nossa saúde. Então, a nossa saúde, ela depende de uma noite de sono. Mas vejam só como o Criador de todas as coisas, ele é perfeito, né? Nós temos um dia e uma noite para poder repousar, para poder relaxar, para poder enfrentar o próximo dia. Então a gente não fica com os dias emendados, a gente tem uma noite no meio para poder fazer a restauração de todo o nosso organismo para a gente enfrentar o próximo dia. Então, independente das circunstâncias, nós precisamos dormir. E o que o corpo está sinalizando quando isso não está acontecendo?
Como eu comentei com vocês agora, eu fiz uma enquete, coloquei no Store e a maioria diz que não dorme bem. Quando não se dorme bem, acontece uma série de prejuízos dentro do nosso corpo. E quais são esses prejuízos? O que pode acontecer dentro do nosso corpo? Nosso corpo passa a segurar muito mais as toxinas, porque durante o período noturno é que nosso corpo faz o detox natural. Quando não se dorme, essa função ela não é realizada com eficácia. A imunidade, ela cai. Então, quando a pessoa não dorme bem, então a imunidade vai sofrer um prejuízo. Não vai ter uma imunidade sempre em alta, sempre otimizada. A imunidade acaba caindo quando a noite de sono ela é mal dormida. Qual outra coisa que pode acontecer? Aumento da irritabilidade e o aumento da oscilação do humor por falta do sono. E sabe outra coisa que acontece, pessoal? Envelhecimento acelerado. Então, a pessoa começa a envelhecer, porque quando nós dormimos, nós liberamos um hormônio, que é o hormônio GH. Boa tarde para todos que estão entrando, que é o hormônio GH. Então, nós liberamos esse hormônio durante a noite. Você deitou, dormiu, libera GH? Não. Primeiro você precisa entrar no sono profundo, no sono REM. Quando você alcança esse sono profundo, então o corpo começa a liberar o hormônio GH. Quando é criança, o hormônio GH, ele serve para fazer crescer, é o crescimento. Vocês lembram quando a avó dizia assim, tem que dormir para poder crescer. Pois é, não sei como que ela sabia disso, mas é verdade, tinha que dormir para poder crescer. Já no nosso caso, que somos adultos, nós precisamos dormir, entrar em sono profundo, entrar em sono REM. Esse sono vai fazer a liberação de GH e esse GH não vai fazer a gente crescer, mas vai fazer a gente rejuvenescer, porque ele vai fazer restauração do nosso corpo. Por isso que a gente acorda disposto, com uma mente renovada, porque nós acordamos de bem com a vida, porque durante a noite houve uma restauração dos nossos sistemas. Não dormiu, não aconteceu nada disso. Então, uma noite que não dormiu é uma noite que deixou de restaurar, que deixou de rejuvenescer. Você imagina, com várias noites seguidas, o prejuízo acumulado dentro do organismo. Então, vocês estão vendo que o prejuízo é grande, então nós precisamos corrigir essa falha. Ah, doutora, mas corrigir como? Se o sono não é bom, como que eu posso corrigir? Então, eu vou explicar algumas coisinhas para você nessa live, mas a gente vai falar mais sobre isso, tá? Então, eu vou falar algumas coisinhas. Nós precisamos identificar o que o corpo está sinalizando. Então, vamos supor que você consiga deitar e pegar no sono. Só que daí você acorda entre 2 e 3 horas da manhã e aí tem dificuldade de dormir de novo. O que o corpo sinaliza quando acontece isso? Se tem alguém aqui que acontece isso, na hora que deita, consegue pegar no sono, deita e dorme. Mas quando chega lá para as 3 da manhã, acorda, desperta, como se uma luzinha assim acendesse e aí do nada fica rolando na cama, não consegue dormir mais. Se acontece isso com alguém aí, escreve aqui para mim poder te ajudar, para ver como que a gente pode te ajudar. Quando acontece isso, é um sinal de que a sua glândula adrenal está liberando hormônios num horário que não era para ser liberado. O corpo está sinalizando que existe um aumento de cortisol. E esse cortisol, TT, acontece com você? Então, olha só, se você estiver passando por um estresse, esse cortisol, ele fica aumentado. E a falta de sono vai fazer piorar isso. É o que eu falei no comecinho dessa live. O rei Davi, ele tinha tudo para não dormir.
Imagina, era pro cortisol dele tá lá no máximo. Só que ele diz, né, tá escrito que ele deitava e dormia porque ele cria que o Criador o guardava. Então, TT, a Adriana também, quando acontece isso, o estresse fica elevado, aí vira um círculo vicioso. Não dorme porque tem estresse porque não dorme. Vira um círculo. Então, o que nós precisamos fazer? Nesse caso, eu acho muito interessante fazer higiene do sono. E eu vou fazer uma live, tá? Falando só sobre higiene do sono, para que vocês possam entender tudo. Não dá para falar rapidinho, eu nem tenho muito tempo, porque eu estou em intervalo de um paciente e outro, né? Aí eu parei para vir conversar com vocês. Então, a higiene do sono, ela vai ser muito interessante para a gente fazer com que o nosso corpo volte a produzir os hormônios nos horários certos. Porque quando nós fomos criados, foi tudo criado certinho. Mas o dia a dia, os problemas do dia a dia, foi fazendo com que nosso corpo sofresse alterações. E essas alterações vai trazendo esses sinais, esses sintomas esse que vocês duas, por exemplo, estão vendo. Então, quando a adrenal está desregulada, é um sinal de que a gente precisa regular o ciclo circadiano. Como eu vou dar eu vou falar tudo sobre higiene do sono, tá? Mas aqui eu vou dar uma dica para vocês duas que estão sofrendo com isso. Precisa dormir sempre no mesmo horário e acordar sempre no mesmo horário, mesmo que seja sábado, domingo, feriado. Isso é uma regrinha para você começar a fazer com que o seu corpo volte ao ritmo natural. Segundo, você precisa dormir, ir para a cama no mesmo dia que você acordou, tá? Pensa aí, você tem que dormir, você tem que ir para a cama, repousar no mesmo dia que você acordou, ou seja, sempre antes da meia-noite, que depois da meia-noite já virou dia. Então você precisa fazer sempre isso antes. Boa tarde para todos que estão aqui acenando para mim, tá bom? Muito boa tarde, sejam muito bem-vindos aqui nessa live, onde eu quero falar para vocês mais sobre o sono. Tem muita gente sofrendo com isso. E eu fiz uma enquete, tá aí nos stories, e muita gente diz que tem problema, que não tem uma noite inteira de sono, uma noite bem dormida. Então vamos lá. Se você deita e dorme, e aí, boa tarde, Elza, e aí você acorda entre 2, 3, 3 e meia da manhã, tem dificuldade para dormir, pode ser que você tenha uma disfunção, um desequilíbrio, uma desregulação na sua glândula adrenal. Para a gente tratar a adrenal, tem uma série de ferramentas, mas eu vou ensinar alguma coisa bem facinho para você começar a praticar amanhã. Passar a dormir no mesmo horário, acordar no mesmo horário, mesmo que seja final de semana ou que seja feriado, e você sempre ir dormir no dia que você acordou. Sempre antes da meia-noite, depois da meia-noite é outro dia. Essa é uma das regrinhas. Segunda, que eu vou ensinar. Quando você acordar pela manhã, o seu corpo precisa saber que é dia. Porque são os raios solares que sinalizam para o seu corpo quais as funções que ele precisa fazer. Por isso que nós temos funções diurnas e funções noturnas. Se a gente for pensar no homem lá atrás, o homem lá das cavernas, quando o dia findava, quando acontecia o pôr do sol, vinha a noite, então o homem já se recolhia para poder dormir e relaxar. E quando que ele acordava? Com os primeiros raios de sol, né? Então o sol despontava, ele acordava. Gente, isso é o natural, tá? Você pode observar que quando o sol se põe, os passarinhos se recolhem, a natureza se recolhe. E era pra gente também se recolher. Era pra gente ter a mesma atitude da natureza. Só que com a industrialização, nós passamos a ter uma vida noturna. E nós não fomos programados para isso. Então a gente fica com as telas até tarde da noite, fica na televisão, fica no computador, fica aqui no celular.
Aí essa luminosidade sinaliza para o corpo que ainda é dia. É como se enganasse o corpo, como se fosse sol. E aí o corpo não começa as atividades noturnas. Por isso que eu falo do ciclo circadiano. Então o corpo fica andando na contramão da natureza. E isso vai trazer um prejuízo. Se engana quem diz assim, não preciso dormir. Precisa, o corpo precisa dormir. O corpo precisa do sono. Então, se você tem esse tipo de insônia, então você já tem aí uma dica. Agora, tem outras pessoas que conseguem manter um sono contínuo por 5 horas, até por 6 horas. Só que daí acorda, não consegue dormir de novo, percebe o corpo dolorido e ainda irritada. Então, veja bem, é um tipo de insônia? Sim, só que é diferente do outro caso. Então, a pessoa consegue dormir, fica 5 horas de sono dormindo, mas acorda ainda muito cedo pela madrugada, aí não dorme mais, sente o corpo dolorido e sente como se estivesse exausta, sente um cansaço. Essa pessoa, ela provavelmente tem algum problema hepático. Então, o fígado não está fazendo bem a sua função de excreção. E ela está acumulando ali toxinas. Como que você pode saber disso? Esse é um sintoma, esse é um sinal. Mas geralmente, se você pegar o seu exame laboratorial, você vai encontrar uma alteração em alguns marcadores hepáticos, como, por exemplo, gama-GT. Ela vai estar alterada, vai estar elevada. Fosfatase alcalina vai estar elevada, sinalizando que você não excreta bem. E aí você vai ter um período de noite dormindo, poucas horas, não é o suficiente, aí acorda e não se sente bem, sente o corpo dolorido. Então, o que você precisa fazer? Desintoxicação. Precisa limpar o fígado. Precisa identificar todos aqueles alimentos que você sabe já que não te faz bem. Pessoal, eu gosto sempre de falar isso. A gente fica esperando um profissional aparecer e falar assim, tal alimento faz mal. A gente tem essa mania. Mas, no fundo, lá no seu fundo, mesmo no profundo, você sabe aquilo que te faz mal. Você sabe aquilo que você consome que não é legal para você. Então você começa a anotar. Você fala, olha, eu comi isso hoje, eu estou me sentindo sem energia, eu estou me sentindo mal. Eu comi aquele alimento ontem, essa noite eu não dormi. Começa a perceber. E você não precisa de ninguém ficar te falando. Você já consegue se tratar. Tipo, não, isso aqui não é legal pra mim, isso aqui não tá me fazendo bem. É gostoso na boca, mas pro meu corpo isso é ruim. Aí você começa a mudar o seu jeito, como você lida com os alimentos. Porque mostra que o fígado não tá excretando. Mas dá pra fazer o detox hepático, dá pra gente fazer, tá? Mas eu tô ensinando algumas coisinhas pra você fazer agora. Se for essa a sua causa de não dormir bem, o que pode te ajudar nesse caso? Algumas ervas. Eu gosto muito do chá de carqueja. O chá de carqueja você pode tomar 3 xícaras por dia. Ele pode te ajudar muito. Vai começar a ajudar, a aumentar a sua energia hepática para começar o seu corpo a fazer o processo de excreção. Então, a fosfatase alcalina elevada no seu exame de laboratório, ela pode sinalizar uma dificuldade para excretar. E por que uma dificuldade? Porque deve ter alguma inflamação hepática. Quando a gente fala assim, olha, eu estou sofrendo com gordura no fígado, deu no exame esteatose hepática, isso é uma inflamação, tá? Tecido adiposo inflamado ali na víscera. Então, isso faz com que o órgão fique inflamado. Então, você mudar algumas coisas na sua dieta, você tomar esses chás, vai te ajudar. E você nunca
comer, se alimentar e ir dormir. Então você tem que se alimentar sempre cedo, para na hora que você for deitar, eu vou deitar 10h30 da noite. Então já tenha mais de 2, 3 horas que você se alimentou. Isso vai facilitar também a sua noite de sono, tá certo? Então eu falei aqui de 2 tipos de insônia. E tem mais um. Tem aquela insônia quando a pessoa deita na cama e ela não consegue pegar no sono. Então ela deita e a mente não para de trabalhar. Aí nesse caso, a gente precisa fazer um relaxamento mental, corporal. Você precisa deixar as luzes, tudo meia luz da sua casa quando for à noite, para você começar a fazer um trabalho de relaxamento. E aí você desacelerar a sua mente, fazendo respirações, fazendo oração, meditando na palavra, Bíblia, meditando num livro que você gosta. Tudo isso faz desacelerar e facilita você pegar no sono. Então, para você ver como nós temos que identificar e corrigir. O que não pode acontecer é falar assim, sempre foi assim, é assim mesmo. Meu sono nunca foi bom, é assim mesmo. Não, o prejuízo para a sua saúde é muito grande, não deixa acontecer isso não. Começa a fazer a correção. Todas as vezes que nós limpamos o nosso organismo, vocês sabem aqui, o que eu falo aqui todo dia? Desintoxica, desparasita. Eu tenho mentoria de desintoxicação, mentoria de desparasitação. Essa aqui é minha conversa com vocês todos os dias. Todas as vezes que nós fazemos isso, então nós baixamos a inflamação do nosso corpo. Baixando a inflamação, a gente também baixa cortisol, a gente também baixa a mente acelerada. A gente começa a fazer com que tudo funcione bem. Por isso que sempre desintoxicar vai ser uma boa opção. Mas é suficiente? Tem mais coisas para fazer. Eu não posso desintoxicar agora, não posso parasitar agora. Eu estou ensinando aqui algumas coisas, o que você pode fazer. Tem um detalhe, ninguém pode fazer isso por você, só você. Então, tem gente que está aqui comigo, desde o começo. De que adianta ficar ouvindo e não praticar nada? Precisa praticar. Então, você vê, são coisas simples que eu ensinei aqui hoje, mas que pode ser muito valiosa para a sua saúde. E o seu corpo precisa restaurar, precisa rejuvenescer. Nós precisamos da noite de sono. Então, por isso que o Criador é tão perfeito e pôs um dia inteiro para suas atividades e uma noite inteira para você se recompor de tudo aquilo que você fez durante o dia. Então, tudo que ele faz é perfeito. E nós temos que estar dentro desse projeto, dentro daquilo que é o natural, que o que ele fez é o que é perfeito, a gente tem que se enquadrar e não ficar, com a luz acesa, com a tela, até passar para o outro dia. É meia-noite, 1h da manhã, depois não dorme bem. Às vezes esse hábito vai fazer com que a pessoa tenha um problema sério de insônia lá na frente, por causa de um hábito que foi criado lá atrás. Então vocês que são mães, às vezes não percebem, mas às vezes os filhos estão dentro do quarto, estão jogando. E pensa que está dormindo, já estão jogando. Estão trazendo prejuízo pro presente e está trazendo prejuízo lá pro futuro. Isso vai ter alguma alteração na saúde. Tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham anotado, tenham gostado. Eu vou falar mais sobre isso. A gente falou hoje só sobre uma mente acelerada, sobre a adrenal e a parte hepática, mas tem outras dicas, muitas outras coisas para poder falar para vocês, tá certo? Então, olha, um beijo, uma ótima tarde e até breve. Eu vou deixar gravado lá, se vocês quiserem encaminhar para alguém que sofre com problemas para dormir. Eu que agradeço, Lisete, ter ficado comigo aqui nesse momento. É a primeira vez que eu venho à tarde aqui fazer live. Eu nunca tinha entrado não, mas eu gostei à tarde. Tetê, que bom também você, Lisete, Adriana, estão desde o começo. Que bom que vocês pegaram algumas dicas. Comece a praticar hoje, tá bom? E eu vou fazer uma outra live, vou dar uma receitinha, tá? Então, um beijinho, que eu tenho que ir, que o paciente vai chegar já. Até mais, pessoal!